E aí, RPGistas, como é que vocês estão? Aqui é a Clara, da Dupla Crítica, e hoje eu vou falar sobre um assunto que acho que muita gente pode discordar. Mas sabe aquele personagem que nunca erra, nunca tem um machucado, sempre vence tudo, sempre acerta tudo? Olha, eu costumo achar esse tipo de personagem muito chato. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre como criar personagens memoráveis usando fraquezas estratégicas. Porque, sinceramente, acho que os personagens que a gente mais se apega, mais tem aquele carinho, são aqueles que têm aqueles defeitinhos, eles têm suas peculiaridades. Quando eu comecei a jogar RPG, o Rafa me apresentou o sistema Tormenta 20. E assim, eu não sei se é um consenso, mas eu quis fazer um personagem o mais otimizado possível. E eu escolhi um paladino de primeira. Então eu fiquei horas ali junto com o Rafa tentando otimizar a minha ficha pra ele ser o mais forte possível. Ele não, né? Ela era uma paladina de Thanatos. O negócio é que muitas vezes um personagem que não tem falha nenhuma, às vezes ele não tem nenhuma brecha pro mestre conseguir evoluir mais sua história. Pô, você tá tudo bem com ele, se ele é forte, se ele não tem nenhum problema familiar, nenhum problema físico, se tá tudo certo na vida dele, não tem por que desenvolver alguma coisa ali na história dele. E no início eu confesso que eu tinha medo de colocar algum status negativo ali no meu personagem. De vez em quando, até hoje, eu ainda tenho. Mas hoje em dia eu já penso. Se meu personagem estiver fazendo um teste de acrobacia e falhar e cair, às vezes vai ser muito mais legal durante a sessão ali, narrar essa cena dele desequilibrando, do que simplesmente ele passar no teste. Quando eu falo sobre fraquezas, eu não tô falando só pra você colocar um atributo ruim ali. Por exemplo, uma inteligência -2 e falar que o meu personagem é meio burrinho. Não é isso. É usar um defeito como uma forma de interpretação estratégica. Vou dar alguns exemplos aqui. Você pode colocar, às vezes, um medo paralisante. Por exemplo, um bárbaro, um orc gigante bárbaro, que ele tem medo de lugares apertados, ou seja, ele tem claustrofobia. Imagina que legal narrar uma cena dessa. Ou algum vício, por exemplo, uma ladina que conseguiu ali um pouco de dinheiro na sua aventura e precisava muito comprar poções de mana, mas ela é viciada em apostas. E aí ela resolveu apostar todo o dinheiro que ela tinha ganhado. Existem alguns sistemas que você já obrigatoriamente precisa escolher alguns defeitos ou algumas condições. Por exemplo, o sistema Vaesen de horror nórdico, ou Vaesen, eu não sei muito bem como é que fala, inclusive se quiserem escrever aqui, como fala, eu sempre fico na dúvida. Mas em Vaesen, você precisa colocar um trauma. Então, seu personagem já tem aquilo ali definido inicialmente. Isso dá muita brecha pro mestre desenvolver isso aí durante as sessões. E também a gente tem o Stalker RPG, que você precisa escolher ali algumas desvantagens. Então, você precisa escolher ali entre você ter algum vício, ou alguma deficiência física, ou não sei, ser procurado, foragido, você escolhe isso aí já na criação da sua ficha. Mas mesmo nos sistemas que não te obrigam ou te pedem para você escolher ali algum trauma, algum defeito, alguma desvantagem, eu acho muito legal você colocar isso no seu personagem, porque você cria ali algumas dificuldades para você interpretar cada vez mais durante as sessões. Por exemplo, recentemente eu joguei Daggerheart, o Rafa mestrou pra mim e pra um grupo de amigos que a gente jogou presencialmente. E eu escolhi fazer uma galapa, meio galapa, meio clank, que era um meio tartaruga, meio robô, tanque. Então, ele era muito forte. Mas ele era bobão, ele era super ingênuo e teve um momento que uma dracona de asas teve que levar ele pro céu e ele morreu de medo. Ele não queria ir de forma nenhuma. Então, colocar essas dificuldades ali no meio da aventura pode trazer tantos momentos legais que eu acho que vale muito a pena. Agora, é muito diferente você escolher um defeito e esse defeito fazer com que você vire o chato da mesa. Você não quer colocar um defeito no seu personagem que acabe com a boa relação entre seu grupo de aventureiros. Pô, se você cria aí um ladino cleptomaníaco que começa a roubar do grupo de aventureiros,
Isso aí vai dar uma confusão e não vai ser legal. Um defeito bom é aquele que vai te colocar em apuros narrativos, e seu grupo de aventureiros pode te ajudar a superar. E agora eu vou dar algumas dicas de como você pode criar o seu defeito. Só algumas dicas, caso você já tenha alguma ideia, ótimo. É só caso se você queira usar essa dica de criar um defeito para gerar um personagem mais diferente, você poder atuar mais. Pra você ter mais ideias. Uma dica que eu acho que é a mais legal de todas é quando você pega o atributo mais forte do seu personagem e cria um defeito contrastando isso. Então é tipo a Galapa Clank que eu comentei com vocês. Ele era muito forte. Tinha uma carapaça que travava todo o dano pro grupo, sabe? Ele era bem tanque. Mas ele era bobão, ele não parecia nem saber que ele tinha a força que ele tinha. É tipo você criar um bardo que tem um alto carisma, mas ele tem medo, vergonha de falar em público. São essas dualidades aí que acho que podem criar defeitos bem legais. Outra dica, que eu acho que essa também é muito importante, você não precisa usar esse defeito o tempo inteiro. Esse defeito ele não precisa estar presente em todas as cenas do seu personagem. Você não precisa estar presa a esse defeito. Então, eu sugiro você criar defeitos com gatilhos específicos. Então, um exemplo que eu dei lá no início do bárbaro claustrofóbico. Ele só vai demonstrar essa fraqueza dele quando ele entrar num lugar apertado. Não é o tempo todo. Uma dica legal que eu dou também, acho que essa vale mais para campanhas do que para one shot, é você criar alguma fraqueza relacionada ao universo que o mestre criou ou tá jogando. Porque ao criar algum defeito ou algo da sua história relacionado ao universo, vai dar muito mais gancho pro mestre desenvolver aquela história. Então, por exemplo, você pode perguntar antes pro mestre se no universo que tá rolando ali a aventura, se já aconteceu uma grande guerra no passado. E aí você pode escolher o seu defeito ser um trauma relacionado àquela guerra. E toda vez que seu personagem vê algum símbolo específico relacionado às nações ali que duelaram, ou vê alguém com um uniforme específico, ou alguma roupa, alguma feição, algo do tipo, você pode sofrer alguma condição que você escolheu. Por exemplo, ficar assustado, ou precisar se esconder, ou considerar que você é foragido. Eu mesma criei uma personagem que é meu xodó, em Tormenta 20 também. Ela era uma Calhanate, e passava num universo que era complicado para quem atuava dragões. Então eu escolhi aquilo ali, já sabendo que o universo ia se passar próximo dessa cidade, e ela é meio que foragida. Na verdade, ela não sabe como vai ser quando ela chegar próximo da cidade. Então eu criei essa espécie de desvantagem para desenvolver a história de uma forma mais diferente e eu me senti também mais envolvida no universo. Agora, para fechar as dicas, você precisa saber qual sistema você tá jogando para saber que tipo de desvantagem você vai colocar. Porque que nem eu citei, Vaesen e Stalker RPG que pedem para você colocar uma desvantagem. Tudo bem. Agora, se você coloca uma desvantagem muito forte, por exemplo, em Old Dragon, que é um sistema mais old school, você pode acabar se ferrando muito. Porque se você colocar uma desvantagem, que seu personagem ficar muito fraco, e às vezes no meio do combate ter um gatilho que ative aí a sua fraqueza, você pode simplesmente perder o seu personagem. Então tem que ficar atento a quando usar o seu defeito. Ver se vai bater aí com o sistema, com o universo criado, com os jogadores que estão jogando com você. Mas, no geral, eu acho que vale muito a pena. Porque desenvolve muita questão de interpretação do próprio roleplay mesmo. Então, gente, na próxima vez que você for montar uma ficha de personagem, olha aí as fraquezas do seu personagem com mais carinho, porque isso pode gerar muitos momentos legais. E me conta, vocês já usaram alguma fraqueza diferente ou costumam usar fraquezas nos seus personagens? E, gente, se vocês não gostam de usar fraquezas, gostam do personagem forte, que realmente é muito forte, costuma acertar sempre e não se machuca, tá tudo bem também. É legal ter um personagem fodão aí, sabe? O negócio do RPG é se divertir. Eu só tô dando uma dica aqui, que é uma coisa que eu acho interessante.